Agora no Viola Viva, Bate-Papo Consciência. Apresentação Carla Viola. Olá, ouvintes da Rádio Viola Viva, boa noite. Eu sou Carla Viola, uma psicanalista sistêmica, e hoje aqui no programa Bate-Papo Consciência, o assunto dessa semana é como amar o diferente. Todo mundo quer encontrar aquela pessoa que seja semelhante, que tenha gostos parecidos, que tenha hábitos parecidos. Mas será, gente, que este tipo de relacionamento é o relacionamento ideal? Bom, vamos refletir juntos. O que acontece quando a gente busca o semelhante? O semelhante geralmente é aquela pessoa que pensa parecido, que gosta de fazer as mesmas coisas. Será que esta relação será uma relação que você vai aprender a fazer coisas diferentes? Imagina, gente, todos os dias você em uma relação onde a pessoa gosta de fazer as mesmas coisas. No início pode parecer legal, né? É igual a paixão. Por que existe a paixão? É que você vê no outro exatamente aquilo que você idealiza. São máscaras com máscaras. É uma relação onde nós usamos uma máscara para mostrar para o outro aquilo que ele quer ver. Só que a paixão tem um tempo para acabar. Geralmente entre 1 a 2 anos. Isso é muito relativo, de casal para casal. Quando você já começa a conhecer essa pessoa, isso vai depender da intensidade que as pessoas se encontram e convivem, né? Principalmente quando uma pessoa mora longe, às vezes essa paixão prolonga um pouquinho mais. Mas quando você convive no dia a dia com essa pessoa, e aí você começa a conhecer os hábitos dela, você vai conhecer o modo que ela vive, e aí você começa já a perceber as diferenças que te chamam a atenção e que às vezes até te irritam. E aí? Como é que a gente pode lidar com essa situação que às vezes é difícil para a gente? O que a gente tem que fazer nessa hora? Bom, gente, nós temos que lembrar que cada ser humano tem uma digital. Cada pessoa é diferente uma da outra. Por mais que tenham gostos parecidos, as pessoas são diferentes. É igual você vê, por exemplo, irmãos. Você pode ter vários irmãos e cada um tem uma personalidade. Às vezes, você tem irmãos que você nem dá certo, que você tem raiva por ser tão diferente. Agora, imagina, se você não consegue lidar com as diferenças na sua família, é por isso que você escapa na hora de encontrar um parceiro que tem gostos diferentes. E quando você começa a lidar com essas diferenças, o que acontece geralmente? A pessoa cai fora, ou cansa da pessoa, ou um dos dois trai um ao outro. Sempre tem uma desculpa para escapulir, para não ter que vivenciar essas diferenças. Só que eu quero que você aprenda uma coisa, aonde nós aprendemos a amar. Eu sempre vou repetir isso, porque enquanto você não aprender, enquanto você não tomar consciência, você não vai conseguir mudar. Nós aprendemos a amar através da nossa mãe. Quando pequeno, a nossa mãe, ela tem a função de acolher, aconchegar, nutrir. Ela nos ensina a amar. E quando nós aprendemos através dos ensinamentos dela, nós sempre temos a referência de que o amor deve ser parecido, deve ser semelhante. A criança é que busca esse tipo de amor, do igual, porque foi lá na nossa infância que nós aprendemos que amar tem que ser igual, tem que ser entre iguais. Quando nós estamos mais velhos, crescemos,
a partir dos 3 anos de idade, mais velhos não, né? Quando nós crescemos um pouquinho, a função do pai entra em ação. É aí que nós vamos aprender a amar o diferente. Por quê? Nós vemos que a nossa mãe ama uma pessoa diferente. E a partir do momento que esse pai começa a exercer sua função, você cria uma identidade e uma individualidade. E neste momento você percebe, bom, se a minha mãe ama um diferente, então eu também posso amar alguém que seja diferente da minha família. E aí, quando o pai e a mãe exercem essas funções com equilíbrio, você aceita o diferente que é alguém de fora da sua família e começa a gostar dessa pessoa como se ela fizesse parte da sua família. Então, é lá na infância que nós aprendemos a amar. Quando você, nessa idade, até os 3 anos de idade, a sua mãe não teve uma boa relação com seu pai. Aí começam os atritos, começa a brigar, começa a discussão. E você percebe que amar é muito pesado, que amar é só discussão, amar não é ter harmonia. E aí você já começa a criar na sua mente o que é o amor. E o que vai acontecer? Nós carregamos todas essas memórias até os 5 anos de idade, a nossa criança interior, e a gente leva isso para o lado adulto. Quando você não teve a oportunidade de ver o que é uma relação saudável, na sua fase adulta, você vai buscar somente relações conflituosas igual a que você vivenciou com seus pais. Então é por isso que é importante a gente entender o que foi que eu aprendi com os meus pais e o que eu carrego até hoje na minha vida. Porque agora você como adulto, você pode fazer diferente. A relação dos seus pais foram escolhas deles. Você pode fazer escolhas diferentes. Agora, se você percebe que você repete o mesmo padrão dos seus pais, está na hora de você parar e fazer diferente, para que você possa construir uma vida de um modo diferente, de acordo com aquilo que você deseja. Então é por isso que é muito importante a gente ter consciência de como nós nos relacionamos com o outro. Isso é fundamental, porque senão a gente fica repetindo o mesmo padrão daquilo que nós aprendemos quando éramos criança, ok? Então, primeira observação: como eu me relaciono com o outro, como eu trato o outro. Se eu sou uma mulher, como eu exerço o papel de mulher com meu namorado ou de esposa com meu marido, ou eu exerço o papel de mãe? É aquele que eu tenho que controlar. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo. Ah, não, isso é certo, não, isso é errado. Não, você tem que fazer assim. Aonde você estava? Por que você não fez isso? Isso é papel de mãe, não é? É mãe que chama a atenção do filho o tempo inteiro, querendo mostrar para ele o que ele tem que fazer. Essa é a função materna. Quando você repete essa função com o seu marido, você não está na função de mulher. E aí o que acontece com essa relação? Essa relação com o tempo, ela vai perdendo força. Por quê? Porque não é esse o rolo de um homem e de uma mulher. O papel de um homem e de uma mulher em uma relação é compartilhar a experiência um do outro, tendo cada um o seu projeto individual e construindo junto um projeto do casal, aonde tem que ser respeitado a individualidade, aonde tem que ser respeitado os sonhos de cada um, e não ficar naquele papel de mulher ou de homem ciumento que quer controlar a vida do outro. Isso não é uma relação de adulto, gente, isso é uma relação infantil. Então é muito importante a gente saber definir o que é função de esposa, de namorada ou de marido ou de namorado, o que é uma função de mãe e de pai. Nós temos várias funções na vida. Cada indivíduo, ela tem a função de filho, a função de ser humano com ele mesmo, aonde que ele cuida, faz os seus projetos, né, aonde que ele sonha aquilo que ele quer realizar na vida, tem a função profissional,
tem a função de mulher ou de marido, tem a função de mãe ou de pai. Então, a cada momento na vida, nós exercemos uma função diferente. E é importante a gente ter claro isso, porque senão, o que acontece? Você é casada. Se você não exercer a função de esposa com seu marido, que é a hora que vocês vão namorar, é a hora que vocês vão fazer projetos juntos, e aí tem a hora da mãe, né, ou do pai, que é aquela hora que você vai cuidar do seu filho. E aí tem a hora do trabalho, que é a hora do profissional. Ou tem aquela hora que você precisa, geralmente essa fase, você não tem mais a função de filha. Né? Por quê? Porque se os seus pais são saudáveis, você vai curti-los, sendo que eles não são mais necessários para você nessa fase, porque você agora já tem a sua família constituída. Então a gente tem que saber determinar todas essas funções para que a nossa vida tenha um equilíbrio. Então preste atenção como você exerce cada função. Se você fica exercendo na sua relação a função materna ou paterna maior do que a sua relação como mulher e esposa, o seu relacionamento vai estar em desequilíbrio. Quando você tem filhos pequenos, você ainda exerce essa função um pouco mais, mas a partir do momento que os seus filhos já estão grandes, você tem que equilibrar, porque filho, gente, função mãe e pai, ele tem um tempo determinado. Depois dos 18 anos, você não precisa mais exercer a função mãe e pai. Se você fez essas funções muito bem feitas, o seu filho está pronto para ser o pai e a mãe da própria criança dele. Porque somos nós que ensinamos para os nossos filhos a exercer a função paterna e materna. Então nós temos que fazer esse papel muito bem feito para que eles possam ir para a vida e amar o diferente. Porque quando você não ama o diferente, você não vai aceitar nada que seja diferente na sua vida. Você vai ter dificuldades nos relacionamentos, você vai ficar sempre querendo controlar o seu parceiro ou a sua parceira. Por quê? Porque você vai querer que ele faça exatamente aquilo que você deseja. E isso não é um adulto se relacionando, é uma criança mimada que quer ser vista. Então, se você quer ter uma relação saudável, preste atenção no seu comportamento. Se você é aquela pessoa que fica controlando a vida do seu parceiro ou da sua parceira, que fica olhando no celular para ver o que ele está fazendo, que fica o tempo inteiro perguntando: ah, você não me ligou, o que você está fazendo? Aonde você está? Com quem que você está? Eu sinto de decepcionar, mas a sua relação é uma relação doentia, porque dois adultos existem a liberdade de expressão, a liberdade de fazer o que quer, mas com respeito. Quando você está no seu adulto e você faz com respeito, você não precisa controlar o outro. E quando você fica controlando o outro, é porque você não confia em você mesmo. Você não confia na sua capacidade de fazer escolhas saudáveis. Então, você acha que você tem que controlar o outro para que as coisas saiam do jeito que você deseja. Então, tá na hora de crescer, gente. A gente só cresce quando a gente ama o diferente, porque através do diferente é que a gente pode aprender o novo. Como você quer aprender uma coisa nova se você não está aberto para o diferente? O novo é diferente. Aquilo que você já sabe é igual. É aquilo que você já está acostumado a fazer. Você fica na zona de conforto. Então preste atenção. Preste atenção se você é aquela pessoa que tem a síndrome de Gabriela, que é aquela: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e vou morrer assim. Quem tem esse tipo de pensamento é uma pessoa que vai ficar frustrada o resto da vida. Porque a vida é energia, é pulsação, é caos. A vida não tem uma linha reta. A vida é como o coração, ele pulsa, ele sobe e desce. É uma mundo de possibilidades. Se você foca para o mundo de possibilidades, a sua vida vai ter sempre coisas novas. Você vai vibrar a possibilidade. Agora, se você vive uma vida buscando a zona de conforto, buscando sempre o igual, querendo
tudo do jeito que você deseja. A sua vida vai ficar entediada, neurótica, cansativa, estressante. Por quê? Porque cada dia é um dia diferente. Ou você aprende a viver o fluxo e observar todas as possibilidades que a vida te dá para você aprender coisas diferentes, ou você vai ficar o tempo inteiro vivendo uma vida estressante, gente. As pessoas acham que zona de conforto é aonde que você para e diz: pronto, está tudo já preparado, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Isso é uma doce ilusão. A gente não para, gente. A gente tem pausas. A gente segue o fluxo com suavidade, com tranquilidade, observando e tomando as decisões, fazendo as nossas escolhas. Isso é ser adulto. Isso é estar no equilíbrio. Agora, aquela pessoa que o tempo inteiro tem que preencher a agenda de hora em hora, não tem espaço para nada, não tem espaço para o ócio, não tem espaço para contemplar, não tem espaço para observar as coisas que acontecem ao seu redor. Essa pessoa, ela vai viver a vida inteira estressada, triste, com um vazio interno. Por quê? Porque ela fica buscando o tempo inteiro preencher o seu tempo para preencher um vazio que tem dentro dela. É uma insatisfação pessoal, como se ela não fosse boa bastante para poder relaxar e usufruir aquilo que ela já conquistou. Fica sempre buscando novas conquistas, como se aquilo que ela já conquistou nunca é o suficiente. Eu vou te contar um segredo. Quando eu aprendi a seguir o fluxo da vida, eu percebi que tudo acontece na hora certa. A única coisa que eu preciso fazer é observar aquilo que a vida me oferece e fazer com que os meus sonhos sejam realizados não na hora que eu quero, mas na hora que é possível, na hora que a vida me coloca à frente aquilo que eu posso exercer. E aí não tem frustração, não tem expectativa, porque eu estou sempre seguindo o fluxo e fazendo o meu melhor, fazendo com amor. Então, se eu desejo chegar a um lugar, eu vou focando, eu vou fazendo, eu vou dando o meu melhor. E se alguma coisa sai do meu caminho, sai daquilo que eu planejei, tudo bem, eu estou aberto para o novo. Estou aberto para novas possibilidades. Às vezes aquilo que eu desejo vai no meio do caminho, me mostra que aquilo foi só uma ilusão, foi uma fantasia e que existem outras possibilidades às vezes de fazer coisas diferentes que vão ser muito melhor. Eu mudo de plano, não tem problema. Eu sempre estou aberto para tudo, tudo que é novo. Eu acho fantástico aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, até quantas profissões eu já fiz na minha vida. Eu já segui tantas profissões e todas elas eu fiz com amor. Eu nunca fiz nada que eu não gostasse. Tudo que eu faço porque eu gosto, porque eu tenho tesão, porque eu acho bom. Até nas minhas relações, quantas relações eu já tive, quantas coisas eu aprendi. Hoje eu estou nessa estrada graças às pessoas que me ensinaram o que é diferente. Porque se eu tivesse na minha vida igualzinha aquilo que eu comecei na minha adolescência, seria um tédio. Eu não me vejo hoje fazendo as mesmas coisas a vida inteira. Você sabe por quê? Porque eu adoro conhecer novas possibilidades. É muito prazeroso você perceber quantas coisas eu tenho ainda que aprender. Cada vez que eu aprendo uma coisa nova, mais eu percebo que eu sei menos. Então, gente, assim, hoje o meu projeto de vida é aperfeiçoar
cada dia mais as minhas habilidades como terapeuta, habilidades nas línguas estrangeiras. Eu acabei de viver agora 3 anos na Itália, agora eu já estou vivendo em Portugal. O ano que vem, na hora que acabar a pandemia, eu estou indo para a Inglaterra. E assim, eu estou sempre mudando, estou sempre aprendendo. Ainda quero aprender o francês, falar o inglês com fluência, aprender o francês. E sabe lá qual outra língua que a vida vai me dar como oportunidade? É fantástico a gente amar o diferente. Quando a gente fala amar o diferente, gente, não é só amar uma pessoa, não. É amar aquilo que você aprende de diferente. É amar outras culturas. É amar outras experiências. É só o diferente que faz você crescer. Então, se você até hoje pensou que é muito melhor amar o igual, triste ilusão. Você está estagnada, você está vivendo a mesma vida, sem nenhuma aventura, sem nenhum prazer, fazendo sempre as mesmas coisas. E eu posso te contar uma coisa: a vida é tão rápida que não vale a pena ficar na zona de conforto. Às vezes, você aprender a surfar na instabilidade, é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, e a aventura sempre te leva a novos lugares. Se você tem alguma dúvida, gente, eu estou aqui à sua disposição. É só você mandar sua mensagem no site violaviva.com.br/terapia. Eu estou à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se aventure, mude a sua vida agora, nesse ano que está iniciando, fazendo coisas diferentes. Dá um passo de cada vez, não precisa ser radical. Se cada dia você experimentar algo novo, que você nunca fez, ou mesmo que você tenha medo, ouse. Medo é uma coisa que faz parte da nossa vida. Experimente, mesmo que não dê certo, não tem problema. Você se deu a oportunidade de experimentar. Isso é que é o fantástico da vida. Sem expectativa, sem intenção. Só sinta o prazer de fazer algo novo. Saia da zona de conforto, gente. Zona de conforto é tomar veneno em conta-gota. Você não vai chegar a lugar nenhum querendo fazer todos os dias as mesmas coisas. Ouse, arrisque, acredite no seu potencial. Não tem importância, enfrente o medo. Faça o seu melhor, quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que quando você descobrir o poder que você tem dentro de você, a sua vida será outra. E acredite, tenha fé, confie, tenha certeza que Deus prepara o melhor para você. Mesmo que a sua vida esteja um caos agora, olhe para frente, não olhe para trás, não gasta sua energia em pensar no passado, aquilo que aconteceu, aquilo lá já acabou. Coloque um ponto final, aprenda com seus erros e olhe para frente. Viva o seu presente. Acredite que você é capaz. Não deixe as suas dificuldades te bloquear. A vida sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter obstáculos. Isso faz parte. Olhe para eles, busque ajuda, veja possibilidades e nunca desiste. Se você tem um sonho, não deu certo, busque outro, até você conquistar, para você alcançar aquilo que faz parte da sua essência. O importante é não desistir. Se não deu certo um sonho, busque outro, mude. O ideal é que a gente acredite no nosso potencial, tenha fé e busque sempre aumentar essa força interna, porque a fé é a única coisa que faz com que a gente explore o nosso potencial. Hoje na minha vida, eu tenho certeza que Deus prepara sempre o melhor para mim e eu estou aberta para ser essa co-criadora, a sua semelhança, para explorar sempre o que tem de maravilha nessa vida que nos foi ofertada. Ok? Um grande beijo no seu coração. Eu desejo para você um ano mágico, repleto de boas surpresas e que você tenha cada dia mais coragem de ousar, sair da zona de conforto, com menos expectativas, menos frustrações e mais ação. Um beijão no seu coração. Fiquem com Deus. Você ouviu no Viola Viva Bate-Papo Consciência.
Apresentação Carla Viola.